Hoje, a gente vai mergulhar numa análise sobre como encontrar felicidade nos momentos mais difíceis da vida. Vamos explorar uma história real, muito poderosa, que acaba se tornando um guia prático para a gente achar força quando tudo parece desmoronar. Bom, a pergunta central que essa história encara de frente é uma que, no fundo, todo mundo já se fez. Como é que se faz para ser feliz quando o chão some debaixo dos nossos pés? É uma questão bem difícil, mas, em vez de fugir dela, a gente vai ver como essa experiência a abraçou. E tudo começa com essa confissão aqui do autor Alessandro Hencklen. Ele já abre o jogo dizendo que não está falando de teoria, ele está falando do ponto de vista de alguém que teve a própria fé testada do jeito mais brutal possível. Isso cria uma conexão imediata, né? Porque é real. E para entender as lições que ele aprendeu, a gente precisa primeiro entender a jornada dele. A história toda começa com a queda desse tal pastor-herói. 17. Pensa nesse número. Foram 17 anos. Esse foi o tempo que o Alessandro dedicou inteiramente à vocação dele como pastor e missionário. E ele começou com apenas 19 anos. Basicamente, a vida adulta inteira dele foi definida por essa entrega. E essa dedicação toda, ela custou caro. Exigiu sacrifícios que, sinceramente, pouca gente faria. Sonhos pessoais, o contato com a família, os estudos, tudo isso ficou para trás. Ele chegou a viver na pobreza, enfrentou mudanças constantes e forçadas, e pelas regras da igreja dele na época, não podia nem ter bens. Tudo isso por amor ao que ele fazia. E aí, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. Enquanto ele estava servindo em outro país, ele foi diagnosticado com uma anemia profunda. Um problema de saúde que, sem ele saber, ia mudar absolutamente tudo. E a resposta da instituição, que ele serviu por 17 anos, com toda aquela lealdade e sacrifício, foi impensável. Ele foi dispensado. E o motivo? Simplesmente por ter ficado doente. As consequências disso foram devastadoras. Ele ficou internado por 10 dias, precisou de 3 transfusões de sangue. E quando saiu do hospital, a realidade era a seguinte: sem casa, sem emprego, sem profissão e sem nenhuma economia. Aos quase 40 anos, ele tinha perdido literalmente tudo. E quando parecia que não podia piorar, a vida testou os limites dele ainda mais. Primeiro, a mãe dele foi diagnosticada com câncer. Depois, o líder religioso dele negou o pedido para visitá-la, chegando a zombar da fé dele. Ele só conseguiu se despedir por 30 minutos. Uma semana depois, ela faleceu. E para fechar, ele ainda foi punido simplesmente por escrever sobre a própria dor. Então, a pergunta que fica é: de onde tirar forças depois de uma avalanche dessas? Foi aí que ele se voltou para a sabedoria antiga, para histórias de resiliência que atravessam séculos. E nessas histórias antigas, ele encontrou um espelho para a própria dor. Sabe, a traição que ele sentiu era parecida com a de José, que foi vendido pelos irmãos. A perda total de tudo refletia a aprovação de Jó, e os obstáculos que pareciam impossíveis de superar lembravam a luta de Davi contra Golias. O ponto central dessas narrativas é algo universal. O sofrimento e a superação não são experiências isoladas. Elas trazem um conforto, uma promessa de esperança e mostram uma fonte de alegria que não depende do que está acontecendo do lado de fora. A partir de toda essa jornada de dor e de redescoberta, o autor conseguiu extrair uma estrutura bem prática. 8 princípios para a gente cultivar a felicidade mesmo nos momentos mais sombrios. Olha, os 4 primeiros princípios são a base de tudo. Começa com a gratidão, que é a prática de encontrar motivos para agradecer mesmo na dificuldade. Depois vem o perdão, que não é sobre o outro, mas sobre se libertar do peso do rancor. Em seguida, amar ao próximo, um chamado para a compaixão, para o respeito. E por último, a resiliência, a ideia de que a luta gera perseverança e, no final, esperança. A jornada continua com mais 4 princípios. O quinto é a confiança em Deus, que traz uma paz que vai além do que a gente consegue entender. O sexto é o contentamento, ou seja, encontrar riqueza nos relacionamentos e não nas coisas. O sétimo é o serviço, a descoberta de que a alegria está em se doar. E, por fim, o oitavo, que é uma perspectiva muito poderosa, a certeza de que isso também passará. Com esses princípios como mapa, a aceitação da situação não foi o fim da linha, mas sim o começo de uma nova fase. A dor acabou levando ele a uma redefinição completa do propósito de vida dele. Olha só que interessante essa transformação.
Primeiro ele foi dispensado e perdeu o título. Aí conseguiu um emprego normal para sobreviver. Um dia, conversando com uma cliente, ele usou a experiência de vida e a fé dele para aconselhá-la. E foi nesse momento que caiu a ficha. Ele não precisava do título de pastor para ajudar as pessoas. E assim ele encontrou um novo jeito de fazer isso, através da escrita. E isso nos leva a uma definição de propósito muito forte que está no coração do livro. Não se trata de um cargo, de uma função. Propósito é sobre quem a gente se torna. É sobre viver com compaixão, com bondade, não importa qual seja a nossa profissão. E assim a gente chega à principal conclusão de toda essa análise. A ideia de que a busca pela felicidade, na verdade, não tem um ponto final. A mensagem central é essa aqui. Felicidade não é um prêmio que a gente ganha no fim do jogo. É uma prática contínua. É uma jornada constante de crescimento, de colocar esses princípios em prática e de se transformar no caminho. E o livro termina com a pergunta que faz a gente pensar. A história do Hinckley mostra uma força que ele só descobriu porque foi testado ao extremo. E isso nos leva à reflexão final. Que força que está aí, adormecida, esperando para ser despertada dentro de cada um de nós?